Salve galera, mais uma quarta-feira e hoje a gente chega a mais um episódio do podcast Nutritivamente. Hoje é um número expressivo, a gente ultrapassa aí a barreira dos 30 episódios e para conversar comigo hoje a gente traz a primeira figurinha repetida. Hoje eu tenho comigo a minha professora, embora ela não me dê mais aula, ela vai ser minha eterna professora, a Isabela Tessouto. Ela teve com a gente no episódio número 2 sobre nutrição, na primeira infância, os primeiros 1.100 dias de vida. E pouca gente sabe, mas ela também é nutricionista para pessoal que aí tá praticando vegetarianismo, veganismo. Então, hoje o papo é sobre isso: nutrição, veganismo e vegetarianismo. Isa, seja bem-vinda e obrigado mais uma vez por participar de novo do nosso Eu que, podcast. eu que agradeço, Murilo. Acho que é um assunto muito recente, muito bacana para a gente falar, né? Vale a pena voltar aqui de novo para a gente conversar um pouquinho mais. Não, legal. Então a gente já vai começar indo direto ao assunto, né? Ainda eu vejo, eu tenho atendido algumas pessoas que chegam até mim procurando algumas opções plant-based, né? Eu quero parar um pouco de comer carne, proteína de origem animal, enfim. Só que tem muita gente ainda que confunde o vegetarianismo com o veganismo. Você pode Sim, explicar para o pessoal qual que é a diferença entre os dois? tá. Na verdade, a gente tem vários tipos de vegetariano. Um dos tipos de vegetariano faz parte do veganismo, né? O pessoal acha que o veganismo é uma alimentação, e na verdade não. O veganismo é um estilo de vida, né? Então, é uma filosofia de vida, na verdade, onde busca se tirar, dentro do possível e praticável, né, tudo que envolve a exploração de animais. Então, nisso tem uma grande parte de alimentação, mas também inclui aí eventos, né? Então, por exemplo, rodeios, produtos, vestuário, né? Aí entra ali roupa de lã, seda, enfim, né? Couro, né? Então, vai bem além da alimentação. Às vezes falar, eu vou comer uma comida vegana, na verdade, é uma comida vegetariana estrita, que é o estilo de alimentação do vegano. São coisas diferentes, né? Então, é possível ser vegetariano estrito, que aí a alimentação é completamente isenta de alimentos de origem animal. Então, leite, ovos, todos os derivados, todas as carnes, mel, né? Coisas que vêm o cochonilha, né? Que é aquele besourinho que utiliza para coisas é, vermelhinhas, né? Que ele dá uma cor aí, né? Em produtos industrializados vermelhos, enfim. Então, a alimentação vegana, ela é vegetariana estrita. E esse seria o termo mais certo da gente falar, né? Então, que vegetariano, ele pode não ser vegano, ele pode ser vegetariano estrito, não consumir nada de origem animal, mas ele pode, de repente, frequentar um rodeio, ou ele consumir alguma bebida de uma grande indústria que patrocina rodeio, por exemplo, né? A maioria dos veganos, eu acho até que são vegetarianos estritos e não veganos. É, é difícil seguir a risca ali, né? Ainda mais no Não. individual. E é sempre dentro do possível e praticável, porque tem coisas dentro do veganismo que não é praticável ainda, né? Então, vacina, medicação, tem coisas que a nossa sociedade utiliza os animais, né, para fazer os testes em medicamentos, e é o que a gente tem hoje para se fazer. E o veganismo não prega que você não se vacine ou que você não se medique, isso não vai fazer uma cirurgia importante para sua saúde, porque ali você vai precisar de um monte de medicações. Não. É dentro do possível que dá para se fazer na sociedade que a gente vive hoje, né? E aí a gente tem outros tipos de vegetarianos também, além do vegetariano estrito, que é o estilo da alimentação do vegano, aí tem o ovo-lacto, ovo vegetariano, flexitariano, né? O flexitariano é o mais o pessoal que está na transição aí, né, que ainda come um pouquinho ali de carne, mas praticamente nunca, né? E aí os outros vão comer derivados de animais conforme o tipo de vegetariano, ou vai ser só leite, ou só ovo, ou só um dos dois, ou os dois. Exato. É difícil. Eu tentei uma época, eu parei, eu vou tentar de novo, enfim. Não é eu acho que vale tanto pela causa animal quanto pela causa de saúde em si, né? E também pelo meio ambiente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de meio ambiente, futuro, enfim. Uhum. Mas
eu vou aproveitar aqui que está no começo ainda. Eu queria saber com relação ao seu ambiente, a questão familiar, de amigos, se tem ainda pessoal que tira sarro, se o pessoal aceitou bem. Olha, ainda tem cada vez menos pessoas que se incomodam, na verdade, com a opção alimentar do outro, e aí elas querem, pelo incômodo que gera nelas, elas querem gerar um incômodo na pessoa que está fazendo alguma coisa que faz sentido para ela, né? Então, ainda tem, mas o fato de eu ser nutricionista, as coisas aliviam um pouco o meu lado, mas sempre tem o sem noção, né? Mas tem. Na família, se eu fico doente, sempre vão perguntar: ai, mas será que você não devia estar comendo pelo menos o ovo, né? É como se onívoros não ficassem doentes, né? Ou tivesse uma gripe, um Não, é, resfriado, né? exato. Então, ainda tem, mas consigo lidar bem, assim, faz parte, né? As pessoas têm dificuldade de lidar com o que é diferente, e para algumas pessoas isso pode soar um pouco ofensivo, então ela precisa mostrar, né, que ela ficou ofendida e ela quer que você se sinta mal por isso. Isso normalmente é meio inconsciente, mas acontece bastante ainda. Tem que levar esse pessoal para terapia para eles se entenderem um pouco também, né? Cada um tem que fazer o que faz sentido para si, né? Exato, velho, você tá ali comendo, né, tá no churrasco. Geralmente no churrasco são ali os vegetais, os cogumelos, mas deixa ali, velho. Você não quer comer, não come. Exatamente, Exato. exatamente. Cada um faz aquilo que faz sentido, né? Exato. Isa, uma questão muito debatida quando a pessoa deixa aí de comer alimentos de origem animal, enfim, o que sempre vem à mente de todo mundo que bate ali é a questão de proteína. Ai, mas e as Hum. proteínas? Então, é, quais são os alimentos hoje de origem vegetal que podem ser utilizados ali para suprir essas necessidades proteicas? E já queria te fazer uma pergunta. Eu estava lendo uns estudos aqui, caiu, né? Aquela questão de 1,2, 1,3 de grama por quilo de peso de proteína, né? Uhum. Olha, na alimentação do vegetariano, a questão proteica é a menor das questões, né? A gente tem alguns pontos nutricionais que levam a gente a ter mais preocupações, mas a proteína de fato não é. E é o que o pessoal mais se preocupa, porque a gente parou de chamar carne de carne, começou a chamar de proteína, né? Exato. Então, é os equívocos que existe aí na nossa sociedade. Mesmo. E aí as pessoas falam, bom, se eu tô chamando aquilo de proteína, aquilo é só proteína. Na verdade, não, né? Muitos cortes têm até mais gordura que proteína. Então, na alimentação vegetariana, para a gente ter a quantidade proteica que a gente precisa no dia, a gente precisa combinar os grupos de alimentos. Diferente de quem come carne, que de fato as carnes são alimentos proteicos, né? Eles não são proteína, eles são comida, mas eles são alimentos proteicos. Quando você come um bife ali, ele tem todos os aminoácidos essenciais e não essenciais que a gente precisa. Quando a gente come uma colher de feijão, uma concha de feijão, ele tem parte de todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. E é isso que a gente precisa se preocupar, porque a gente não absorve proteína. Isso é impossível absorver proteína. A gente absorve aminoácido, né? Para ela ser absorvida, ela precisa ser digerida antes. Dobradinha ali. Passar por todo o processo. Então, a gente tem as classes do aminoácidos essenciais e não essenciais. Essenciais aqueles que a gente precisa consumir pela dieta, e é eles que a gente tem que se preocupar. E dentro dos aminoácidos essenciais, a gente fazendo a combinação de cereal com leguminosa, a gente consegue ter todos, inclusive parte dos não essenciais. Então, cereal, a gente tem o principal exemplo, o arroz, pode ser milho, trigo, quinoa, aveia, painço, cevadinha, enfim, a gente tem uma variedade grande de cereais, mas o arroz é o nosso carro-chefe, né, na nossa cultura. E de leguminosas, os feijões, todos os tipos de feijões, grão de bico, ervilha, soja, tremoço, né, entra como uma leguminosa também. Então, a junção dos dois, a gente consegue ter todos os aminoácidos essenciais. Numa refeição só de almoço, por exemplo, se a gente tem a junção dos dois, a gente já tem praticamente todos os nossos aminoácidos essenciais. Quantitativamente falando, qualitativamente tem, quantitativamente falando também tem, tá? Então, você faz essa junção desse grupo ao longo do dia, consumir oleaginosas também tem uma quantidade bacana de proteína, né? Sementes, né? Também tem. Tendo uma alimentação saudável e variada,
A proteína é tranquilíssimo de chegar. O que os estudos dizem é que o onívoro, ele come bastante proteína, claro, né? Mas o vegetariano, ele come menos que o onívoro, mas não come abaixo do que se necessita, né? Então, as necessidades estão ali supridas, né? O que o onívoro come um pouco mais, a gente tem essa idealização excessiva de proteína no dia, né? E, na verdade, não precisa, né? Não é um problema, né? A questão proteica, apesar de as pessoas acharem que é o principal problema. É até legal, como tem uma pós-graduação ali em esportiva, agora eu estou um pouco menos atendendo esse perfil, né? Mas eu vejo, ainda acompanho bastante coisa. Está crescendo muito, né? A questão de fisiculturistas veganos, vegetarianos, enfim. Eu vi um cara, Sim. ele deu uma entrevista, eu achei muito engraçado. O cara chegou para ele e falou: Ah, mas você parou de comer carne, não sei o quê, não sei o que lá. Aí ele virou e falou: Você já viu boi comendo carne? Depois que eu parei de comer carne, eu fiquei muito maior, fiquei muito mais forte. É Uhum. legal você trazer esses dados. Falou: ó, tem muitos alimentos, né? De maneira geral, são mais baratos, né? Do que, Sim, com certeza. do que de fonte animal. E tem um resultado para a saúde, assim, Sim. muito positivo. E foi o que você falou, né? Ah, o onívoro não fica doente. Meu, o onívoro tem, a gente que come carne, tem ali resistência a antibiótico, sem saber, né? Uhum. Enfim. Então, realmente é um estilo de vida, sim. Eu acho que envolve tudo, mas eu acho que o futuro ele vai ter que passar pelos alimentos de origem vegetal de maneira quase que obrigatória ali, né? A gente vai falar daqui a Sim. pouco sobre isso. É o que se propõe o flexitarianismo, né? É, Que é que embasa aí a questão do ambiental, saúde, né? E achar um caminho do meio, de que se prega consumir o mínimo possível de alimento de origem animal, especialmente carne vermelha, né? E não precisa ser a restrição severa, não precisa virar vegano, nem vegetariano propriamente dito, mas ter uma alimentação baseada em vegetais e consumir com contexto os alimentos as carnes especialmente, né? Então, muito pela essa questão ambiental. Então, diz-se que se as pessoas começassem, pelo menos, a diminuir, a gente já teria aí umas questões ambientais ali mais beneficiadas nesse sentido. Não precisa ser vegano. A gente sabe que isso é para quem quer mesmo, né? exato. Para quem faz sentido. Mas diminuir já é um bom passo. Eu acho. Acho não, tá provado. A gente acha e a gente sabe, né? É mais que provado. Sim, sim. Outra questão bastante, entre aspas mesmo, polêmica, né? Na questão de quem deixa de consumir ali alimentos e produtos, os alimentos de origem animal, é a questão da B12, né? Então, tem muita gente que fala, ah, mas vegetariano, vegano tem deficiência de B12. Só que eu tenho visto cada vez mais também deficiência de B12 em onívoros. Sim, Você pode explicar para a gente essa questão, por favor? sim. A B12, originalmente, a gente tem ela pela fermentação de bactérias. Então, no cenário ideal e antigo, elas fermentavam o solo, a vaca ia lá, comia a grama do solo, e o estômago da vaca não é igual ao nosso, né? Ela tem câmaras gástricas, então aquilo fermenta, 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 e ela era, por isso, ela tinha B12 ali, né, no músculo dela. Hoje em dia, a gente já sabe que o nosso solo não é a mesma, aquela maravilhosidade, né? Tem muito pesticida, tem muita coisa. Então, já se sabe que se só deixar a vaquinha pastar ali, ela não vai garantir nada. Até nem, a gente precisa ter um padrão nutricional nas carnes, então ela nem pode se alimentar só de grama, ela tem que ter uma ração ali, um padrão, né? Então, o que se faz hoje em dia é suplementar a vaca com ração, com B12, e elas recebem muitas vezes intramuscular também. Então, a fonte de B12 do onívoro é, de fato, a carne, especialmente a carne vermelha. O mais garantido é a carne vermelha, né, que tem esse manejo da suplementação, tipo peixe, provavelmente não vai ter, né? Então, o mais garantido é a carne vermelha. E aí se tem essa B12 na carne. Mas a absorção de B12 é extremamente complexa, Sim. né? Então, quando eu virei vegetariana, ainda quando eu era ovo-lacto vegetariana, eu fiz exames de sangue para saber como é que estava. O principal exame que eu fiz foi B12. E eu era uma pessoa que consumia alimentos de origem animal todos os dias.
carne pelo menos umas 3 vezes na semana, carne bovina. E aí, minha surpresa é que eu já estava deficiente em B12 e não estava pouco deficiente, estava bastante. Então, aí eu comecei a me aprofundar. Falei, uai, por quê, né? Não é só comer, né? Não é só comer a Né? carne que a gente Come tem a a carne B12. aí. É. E aí eu comecei a me aprofundar, fiz alguns cursos, fiz curso com um grande nome, né, da nutrição vegetariana, da medicina vegetariana, na verdade. E aí o que eu entendi que a B12 não é tão simples assim de ser conseguida pela alimentação, porque é diferente, né, quando o animal recebe a suplementação, e ela não é tão fácil de ser absorvida, ela tem 1 milhão de interferências no ciclo metabólico dela, enfim. Então, o que faz com que ela seja uma vitamina crítica para qualquer pessoa, comendo carne ou não. Obviamente, para o vegetariano é muito mais crítica, porque a gente não come nada. A gente só encontra alimento de origem animal, especialmente na carne, né? Então, a gente tem hoje em dia a estatística que diz que 40% dos onívoros têm deficiência de vitamina B12, comendo carne, né? Então é muita coisa, né? Então, o que diz aí que é um nutriente de fato crítico, que nos Estados Unidos já se faz suplementação de B12 acima de 50 anos, por exemplo, a qualquer pessoa acima de 50 anos. Então, já tem algumas políticas aí no mundo que entendeu que a gente não tem mais aquela B12 bonitinha via alimentação como se tinha antigamente. É um nutriente que infelizmente, ficou complexo para todo mundo. E aí, o vegetariano, ao invés de comer uma carne que foi suplementada com B12, suplementa B12. Enfim, a vida segue. A forma vai ser suplemento para todo mundo. A diferença é que o onívoro tem a carne ali no meio como um intermediário. Eu faço também. Gente, olha, eu sou onívoro, eu faço, tá? Sou nutricionista e onívoro. Faço. É, É, exato. né? Eu não tenho, eu faço exames a cada 4 meses, enfim. Então, a última vez eu precisei fazer 2 suplementações grandes. A minha mãe, por exemplo, minha mãe é uma pessoa também que, enfim, a minha mãe estava quase zerada de B12, tipo, literalmente no exame. Nossa. Ela fez um ciclo de suplementação, ela fez 5 ampolas, né? Intervalo de 10 dias, ali, pum, 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 pum. Uhum. Ah, foi intramuscular já, né? É, Tava muito baixo. sim, tava muito, muito, muito baixo. Né? E é legal você falar, né, Isa, porque assim, a questão da suplementação também, ou é intramuscular ou então sublingual, né? Sim. O pessoal acaba comprando às vezes comprimidos, cápsulas, e, meu, até realmente subir é uma coisa que vai demorar. Para nós, como nutricionista não pode dar grandes Exato. dosagens, né? Então, para nós, o via oral acaba sendo um pouco mais demorado, mas dá. Mas Sim, se você tiver, por exemplo, igual sua mãe estava num nível crítico, nem o sublingual dá, né? exato. Tem que ir o intramuscular para resolver, porque a deficiência de B12, depois que ela se instala de verdade, é irreversível, né? É, Então, aí não tem muito o que se fazer. Mas para o médico, né, que pode dar doses maiores, o via oral até que rola. Mas ele dá ali 10.000 microgramas dia, né? Então, é, ele vai ser absorvido sim, né? Muito vai ser perdido, mas muito vai ser absorvido. Então, o que nos cabe, via oral acaba sendo um pouco mais complicado por cápsula, né? Aí a gente acaba indo sublingual para ajudar um pouquinho mais. exato. Uma questão bacana, bacana não, né? Mas eu acho que tá gerando bastante debate, eu acho importante, é a questão de como tá crescendo aí o consumo de produtos de origem vegetal. Tem muitas empresas que estão surfando, né? Se posicionando ali como plant-based, oferecendo alimentos ali com sabor, odor, aroma de produtos animais, mas que no fundo nada mais são, né, do que alimentos ultraprocessados. Então você, como uma nutricionista da causa, aí, como é que você vê esse movimento? Você recomenda essas opções para geralmente quem está em transição? Fala um pouco da Uhum. sua relação com esse tipo de alimento. Não sei Olha, como nutricionista, a gente recomenda ultraprocessado apenas com contexto, Sim, sem entrar na rotina. Então, ai, adoro comer cebolitos. Então, não coma todos os dias, traz um contexto para comer esse cebolito. Eu peguei o trash do trash, né, de exemplo. Então, é a mesma orientação para qualquer um. Então, a maioria dos produtos veganos que existem hoje, eles são ultraprocessados. Então, aquelas carnes que a gente vê no freezer do mercado, carnes veganas e tal, elas são ultraprocessadas. Linguiça, né? Acho que o foco principal da indústria é trazer os curiosos e as pessoas que estão em transição. Porque, na verdade,
por exemplo, da minha alimentação, eu vou consumir isso apenas com contexto. E olhe lá. Então, a maioria de vezes que eu faço um churrasco, que eu coloco meus alimentos no churrasco, a maioria das vezes é legumes mesmo, eu acho delicioso e pronto. Raríssimas vezes eu vou colocar uma linguiça vegana, até porque apenas uma eu acho que é gostosa, a maioria acho que é bem ruim de sabor, né? Então tem essa questão também. Mas as pessoas gostam de experimentar, né? Até eu já vi uma estatística, não sei se oficial, mas da indústria falando propriamente do consumidor dela desse produto, de que a maioria não é nem vegetariano, né? Que as pessoas curiosas para saber o que que é aquele queijo, o que que é aquela linguiça, aquela almôndega, né? Então, eu acho que o objetivo é principalmente esse. Os veganos, de modo geral, eu não vejo comendo tanto essas coisas. Quem está em transição, eu até vejo um pouco, já vi em cardápio, quando monto o plano alimentar para paciente, que ela esperava, né, um quibe, alguma coisa assim, e na verdade eu fui no simples, o bom e velho, leguminosa com cereal, então arroz, feijão, por exemplo, legumes, salada, azeite ali, garantindo uma alimentação completa no almoço, e ela falou, nossa, mas arroz, feijão, salada, legumes, é isso? É só isso? É só isso. Falei, mas eu esperei que ia ter um nugget, uma coisa. Eu falei, óbvio que não. Eu não vou pôr um nuggets, um quibe, alguma coisa assim. Você pode colocar com contexto, né? Mas não no almoço do dia a dia, né? Então, particularmente, a gente não orienta, assim como não orienta para nem onívoro, nenhum tipo de produto, nem nuggets à base de animal, nem nada assim. Só se realmente é que a pessoa fizer questão e souber comer, né? Em quantidade e frequência. Nuggets. E, e é um nicho, né? Aí no próprio veganismo tem linhas entre os veganos, né? Então tem veganos que abominam todos esses industrializados, porque eles vêm, em sua maioria, de indústrias de carne, né? Então Sim. tem esse paradoxo. Então, as grandes indústrias que vendem carne, vendem congelados de carne, também fazem pizza vegana, peixe vegano, carne vegana, e uma dessas marcas, inclusive, faz coisas bastante parecidas assim com o original, né? Então, aí ficam as pessoas, você vai comprar coisa, então você não é vegano, fala, você vai comprar de um produtor que também faz abate de animais e tal, e aí outro lado dos veganos fala, não, mas a gente precisa estimular, porque isso faz com que as pessoas vejam mais e vejam que não é tão ruim, aquele sorvete vegano, né? Então, tem esses dilemas ali, eu não me atrevo a me posicionar, senão eu vou pôr a mão num vespeiro aí, mas É. existem essas várias linhas aí de pensamento. Aí teve um amigo meu, amigão mesmo, falou, eu tava querendo mudar um pouco, parar de comer segunda-feira sem carne, enfim. É, mas eu fui ver esses produtos aí, enfim, que imitam, mas é muito caro. Eu falei, mas você não precisa comer esse produto. Eu falei, come uma salada, Exato. né? Faz um É. feijão aí, enfim. Falei, é verdade, né? Eu falei, é verdade. Não precisa comer essas coisas, né? Não, A alimentação vegana é cara. De fato, se você substituir a carne pelos industrializados, vai ser muito mais caro. Mas vai fazer muito mal também. Aí você exato. perde o sentido da questão da saúde, né? Que as vantagens de uma alimentação vegetariana estrita tem várias para a saúde, quando bem planejada, né? Aí Sim. você se entope de industrializado, acabou. Não, é complicado. É um tema sensível. É. Agora, isso, eu queria falar a questão do meio ambiente. Pessoal, a gente está gravando hoje, ainda é verão, está acabando o verão, e a gente está no meio de outra onda de calor, super gostosa, só que não. Eu odeio calor, não sei se eu já falei isso em algum programa, não suporto calor, não funciona. E a gente já tem prova aí de maneira científica, para quem acredita em ciência, né? É importante a gente pontuar, que a indústria de alimentos de origem animal, ela é hoje a principal poluidora do planeta. Então, a gente pensar Sim. em queimada, monocultura, uso de recurso hídrico, transporte de carga, enfim. Você, como uma nutricionista que já não se alimenta mais de produto de origem animal, você acredita que o futuro da existência humana passa por uma alimentação sem produtos de origem animal, ou uma diminuição drástica? Eu acho que a diminuição drástica é o caminho. Ou drástica, ou pelo menos uma diminuição. Né? A gente vê os dados de só fazer uma segunda sem carne já tem alguns efeitos bem poderosos na questão do meio ambiente, Sim, de utilização de recursos, né? Especialmente água.
Então, eu acho que pelo menos uma diminuição seria o melhor caminho. Eu acho que a gente até falou, né? Todo mundo ter que virar vegetariano de uma vez, ter uma alimentação vegetariana estrita e tudo mais, eu acho que é impossível no cenário que a gente vive hoje. Talvez daqui a alguns bons séculos, mas se a gente conseguir A gente chegar chega lá, até né? lá, né? Se o planeta chegar até lá. Mas eu acho que é muito difícil. Na cabeça que a gente tem hoje, todo mundo, ok, parei, né, e não como mais nada. Mas eu acho que a conscientização tem que ser para diminuição, deixar para comer 3 vezes na semana, né, algo que talvez seja um pouco mais possível para aquelas pessoas. E, obviamente, as pessoas precisam acreditar um pouco mais em ciência, né? As coisas estão acontecendo aí na nossa cara e ainda assim tem gente que vira pra mim e fala, se você não come carne, eu vou comer o dobro, então por você, porque eu quero fazer mal mesmo pro meio ambiente, mas isso falando em forma de piada, não acreditando na questão ambiental, né? Falei, bom, É não complicado. tem muito o que se fazer por isso. Boa sorte para as suas artérias, né? Exato, para suas artérias, se você tiver filhos, enfim, boa sorte para seus filhos também, que eles vão precisar, né? É, Eu costumo dizer que a nossa geração vai sentir, já está sentindo os impactos, mas eu acho que as próximas duas gerações elas estão bem enroladas com relação ao clima, né? sim, sim, E pensando aí na questão de monocultura, na questão de exploração, acaba virando monocultura, né? Para alimentar animal que vai ser utilizado para consumo, né? Então é um ciclo não, muito e é um paradoxo muito complexo se parar para pensar, é, porque a gente tem muito mais animais para consumo do que seres humanos no exato, mundo, muito mais. Né? exato. Somos 8 bilhões de pessoas, a gente mata muito mais que isso por ano de animais para consumo, somando tudo, né? Vaca, porco, peixe, somando todos eles. Todos esses animais, eles são alimentados. Então, se utiliza a terra para plantar as monoculturas para alimentar esses animais. Eles crescem, se desenvolvem até determinado momento, até que são abatidos e servem de alimento para parte da população, que uma boa parte não come eles. E a Então, gente morre de fome, né? A gente tem uma boa parte da a gente população morrendo come. de fome enquanto utiliza esse solo para alimentar animais, né? Então, e para não é nem para todo mundo comer, é para quem realmente pode pagar, né? Então é muito complexo pensar assim, né? Tipo, a gente pode dar comida para todo mundo. As pessoas não precisam morrer de fome, mas opta-se por alimentar animais para dar para uma meia dúzia de pessoas que podem pagar. Né? Para quem é privilegiado e pode pagar sem. Sempre, sempre, sempre. A língua coça aqui. Eu vi um meme, o meme era assim, qual foi a maior loucura que você cometeu no banho? Eu tomar um banho um pouquinho mais longo e achar que a crise hídrica foi minha culpa e não culpa da Não, carne. né? Exato. A língua coça. Pois é. Mas outra questão também voltada aí à informação, bombardeio de informação, hoje a gente tem muito documentário, muito livro sobre os temas, né? Vai falar de vegetarianismo, vai falar de veganismo, enfim. Você, que é um especialista no assunto, o que você recomenda para quem está querendo saber mais sobre nutrição, vegetarianismo, veganismo, em termos de documentário, em termos de Uhum. livros? Você pode Tá. passar para a gente, por favor? Tem muita coisa, então às vezes, até eu mesmo que sou nutricionista, sei interpretar artigo científico, às vezes eu olho um documentário no primeiro momento e falo, nossa, que legal. Aí eu começo a pensar, não, não é tão legal assim, tem umas falhas. É, sim. Os documentários recentes sobre veganismo, alimentação vegetariana estrita, eles são menos sensacionalistas do que a gente tinha os primeiros documentários que saíram, inclusive eu nem os assisti, porque é bem pesado mesmo. Né? Então a gente tem aquele o Dieta dos Gladiadores, né? Tem o último que saiu, acho que é Você é o que você come, a Dieta dos Gêmeos, né? São os dois últimos focados em alimentação, que são bons, mas como todo documentário, eles puxam excessivamente. Eu ia falar a sardinha, eu vou falar, puxa excessivamente o tofu pro lado deles, né? E claro, tem muita coisa ali interpretada conforme a mensagem que eles querem passar, né? Então eu particularmente gosto de documentários desde que a pessoa tenha maturidade para assistir. Né? Tem coisas ali que não tem evidência científica e tem outras coisas que tem bastante, né? Mas o que a gente tem de científico e seguro para se seguir são os manuais da Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB.
E a gente tem o manual para vegetarianismo, tem manual para criança vegetariana também. E ele considera, quando fala vegetariano, está falando do vegetariano estrito, né? Então, aquele que não consome nada de origem animal. Então, eles têm bons manuais de nutrição, tem uma equipe de excelência de profissionais de nutrição ali por trás, e medicina também, desenvolvendo esses materiais. São materiais gratuitos, é só entrar ali no site da SVB, você Achei. consegue baixar todos esses manuais. E de livro, a gente tem o grande nome do vegetarianismo, veganismo no Brasil, que é o Dr. Eric Slivit, Sim. que ele é um médico nutriólogo extremamente ético, então ele não pega aquele dado e manipula conforme o que ele gostaria que fosse, ele fala exatamente o que é. E ele tem um livro, acho que é Virei Vegetariano, alguma coisa assim. Eu tenho ele aqui, deixa eu olhar. Chama Alimentação Sem Carne, o Ah, livro. Que é dele, e é um livro para público. Ele destrincha nutriente por nutriente quais são os cuidados que precisam ser feitos. Então, ele é muito bom. E ele também é um dos autores da a Dieta Vegetariana do Adulto, o Manual de Dieta Vegetariana do Adulto, algo assim, que também é gratuito. Se procurar por ele em rede social, já acha esses links, né, desses materiais. Então, e tem bastante coisa ali, bem atualizada, tem tanto para profissional quanto para a população mesmo, que quer se alimentar melhor. Ele tem um canal no YouTube com muitas informações legais sobre alimentação vegetariana, sobre prós, contras, traz os estudos. Então, acho que o meio científico melhora ele. E ele foi muito tempo o médico responsável ali por esses materiais na SVB, né? Hoje em dia ele está em outros voos, né? Não está mais na SVB, mas os materiais estão lá, ele deixou esse legado ali, né? Então é um grande nome aí, bastante responsável na área, que vale a pena, sim, eu ouvi o podcast seguir. dele, né? O podcast dele é muito legal. É, Sim, e aí, como eu voltei para o interior, eu até cogitei fazer o curso no sítio lá. Acabei não indo. Ah, é um sonho. Um dia farei também. legal. Ó, pessoal, vocês anotaram aí, SBB, o Dr. Eric, enfim. É tudo acessível, né? Isso é nada absurdo. Não, não, tranquilo. Né? Esses materiais são todos de graça. Tirando o livro dele, que também não é algo inacessível, né? É tudo bem tranquilo para se acessar. Ó, legal. Puxando um pouquinho para o lado da profissão agora, é, vamos falar dos nossos parceiros de profissão. O que que um profissional da nutrição precisa para atuar aí, para ajudar os pacientes que querem fazer uma transição, manter a saúde? Quais são os caminhos do nutricionista? Precisa fazer uma especialização? Precisa estudar? O que precisa fazer? Por favor. Olha, a gente tem especialização hoje chama Medicina e Nutrição Vegana, vegetariana, na verdade, que é um curso que tem formado aí grandes profissionais na área e parece ser um curso muito bom, tá? E eu acho que vale a pena, sim. Se o profissional quer nichar nessa área, acho que é importante fazer essa especialização. Se de repente já tem muito tempo de prática, né, já tem uma maturidade científica, aí vale fazer cursos, como, por exemplo, os cursos do Dr. Eric, né? Ele tem vários cursos que são online, inclusive a formação dele ele tem a turma presencial, mas ele tem a turma online também, né? A formação de metabolismo e tudo mais. E tem os cursos da SVB, né? SVB de tempos em tempos faz curso para profissional sobre alimentação e nutrição vegana. Então vai por todos os ciclos da vida e é super acessível, né, o curso. Vem grandes nomes, né, fazer essas palestras, né, dar essas aulas. Então eu acho que tem que ir atrás, né? Não dá para confiar com o que aprendeu na faculdade, porque a faculdade não ensina sobre vegetariano, Não, né? eu não tive. Não, não tem. Hoje em dia eu ainda falo um pouco dentro do contexto do que eu dou aula dentro da graduação, né? Então, o que fazer com a criança vegetariana, o que fazer com a gestante vegetariana. Mas na época que eu fui sua professora, como eu não era vegetariana, então isso nem passava na minha cabeça de se falar, Mas né? eu lembro que teve um pouquinho. Não, Sim. é o básico, né? Hoje em É. dia tá bem diferente. Tem o basiquinho, aquilo que a gente consegue dominar um pouquinho, né? Então, na graduação não tem isso. Então, não conte com conceitos básicos de graduação, acho que tem que ir para fora e fazendo os cursos, de preferência uma pós aí para ficar mais completo, né? Tem que fazer sim.
Depois manter nos congressos, né, uma vez por ano, enfim, dar aquela É, uma reciclada básica. não, isso é básico para qualquer um, né? Tem que sempre estar se atualizando com os grandes nomes aí, não tem jeito. Sim, a gente sempre fala, né? Quase todo episódio eu falo, gente, nutricionista nunca vai parar de estudar. Sempre vai ter que Não, estudar. Todo ano alguma coisa tem que fazer, né? Não pode ficar sim, parado. exatamente. Ô Isa, na sua visão de Nutri, que envolve também a pediatria, como é que está o mercado hoje para nutricionistas que querem migrar para a área de vegetarianismo, de veganismo? Como que deve ser o futuro próximo também? Enfim. Olha, eu vou falar do meu nicho, que é criança, né? Criança gestante. Tem aumentado? Tem aumentado bastante. E o que eu mais vejo é a criança partindo dela a mudança de hábito, Então, né? Então ela viu alguma coisinha, aprendeu na escola, né? Que a vaquinha lá, que às vezes ela vai no sítio e dá a comidinha para a vaquinha, e de repente ela entendeu que aquela vaquinha é o bifinho que ela come, né? E que ela adora comer. Então, eu vejo bastante isso no consultório, famílias que não são vegetarianas, não têm nenhuma intenção de ser, mas a criança falou, não quero participar disso. Inclusive crianças pequenas. Você vê lá 6 aninhos, 5 aninhos, assim, não vou comer. E quando eu peço para explicar, elas se emocionam, sabe? Tipo, não vou comer. Eu estava ontem jogando milho para as galinhas e de repente eu vou comer a galinha? Não vou. Eu não quero que ninguém morra para que eu me alimente. e- Então tem isso sim, tem crescido. As crianças têm um acesso à informação melhor, né? Cada vez mais informação elas têm, então elas estão entendendo mais o mundo. E, consequentemente, as famílias muitas vezes acabam abraçando essa alimentação depois de passar por um luto, né? Que eles têm a fase dos pais tentam a negação, né? Aí depois que entra na aceitação e procura ajuda profissional, porque a criança bateu o pé e não come de jeito nenhum, né? Não adianta. Então, às vezes as famílias começam a mudar também os próprios hábitos para abraçar essa criança. E tem também, né, com o vegetarianismo aumentando aí ano a ano, a gente vê, né, as famílias chegando já à gestante, procurando ajuda para que a alimentação dela, a suplementação e tudo mais, seja o melhor possível para que não tenha nenhuma deficiência na gestação dela. B12 é um nutriente extremamente importante na gestação, então ela vai precisar ter um cuidado maior, né? Então a gestante precisa passar por nutricionista de qualquer uma gestante. Agora a vegetariana, a vegana, ela é assim obrigatório, porque tem a questão do ferro, tem algumas coisas que tem os cuidados maiores para se fazer, né? Então tem aumentado sim. Eu acho que é cada vez mais, eu acho que é bem promissor pro pessoal nichar. Ou não necessariamente nichar só em vegetariano, mas entender bastante do assunto para abranger, né, o seu público de adultos que atende, por exemplo, né? Eu É. acho bastante importante. Eu acho que é legal. Bom, a gente já conversou, né? A gente conversava muito sobre isso na faculdade, enfim, a questão de nichar mesmo. Eu tentei nichar uma época, não tive muito sucesso, mas era muito, muito nichado mesmo, né? No meu caso, era É, um esporte a motor, trabalhei um período, a pandemia, lógico, atrapalhou como todo mundo, sim, mas aí agora eu migrei um pouco para fito, enfim. Mas eu acho que seria legal trabalhar só com o público vegetariano, enfim, você ter ali o conhecimento, né? Aí você abrange tudo, né? A gente falou lá da questão do fisiculturista, sim, hoje maratona tá na moda, entre aspas, na moda, né? O pessoal fazendo triatlo, eu sou vegano, faço triatlo, faço, né? Então, acho que você ter ali uma especialização, você tá na área, é fundamental, né? é. Vai te dar uma... Acaba nichando, sim, né? Enfim, É, você vai sentindo o seu público, né? Quando eu ah, comecei a atender no consultório, eu queria atender só a primeira infância, por exemplo. E eu fui percebendo que para mim fazia sentido atender o público inteiro, né? Então, desde a pré-concepção até o adolescente. Então, eu atendo todo mundo que vier nesse público. Mas tem nutricionistas que atendem só a primeira infância, só gestante, só. E se aquilo funcionou para ele, né? Ué, perfeito. Eu tenho ex-aluno, inclusive, que trabalha com criança vegetariana. Então, são dois nichos no nicho, né? é, E ela tá bem, sim, ela não. se divulga ali e consegue ter a demanda dela, né? Então, eu não atendo só vegetarianos, para mim não cabe isso, na minha realidade não cabe. Então, quem quer comer bem, eu tá chegando lá. Chega aí, Eva. É, Mas você comentou ali a questão, né? A criança bateu o pé, o pai entra de luto, nega, enfim. É uma coisa importante.
A pessoa, como se fosse desde a criança, o adolescente, eu tô vendo muito adolescente, né? Virando vegetariano, enfim. Mas a pessoa que opta por ser, ah, não tem como virar, se tornar sem uma orientação nutricional, né? É, tem que passar. Eu acho que pelo menos ler materiais aí da SVB, no mínimo, ali precisa passar. Uhum. Porque a gente vê bastante vegetariano que vive à base de refrigerante e batata frita. Sim, Então, ele tá sendo vegetariano? Tá, ah, mas é uma alimentação extremamente inadequada, exato. né? Então, precisa passar sim. Eu não gosto de falar em substituir a carne, porque a carne não é oxigênio, né? Então, a gente não precisa da carne, né? Então, você não precisa substituir algo que realmente é muito necessário. Mas você precisa aprender a comer sem a carne, porque é uma coisa que a gente aprendeu a vida inteira, que precisava comer carne. Então, você precisa aprender a comer sem, do ponto de vista nutricional, para que isso dê certo, né? Então, todos os cuidados que a gente precisa ter, que bem ou mal, a carne tem concentração de nutrientes importantes para nós, né? O ferro, ela tem, o zinco tem, então tem alguns nutrientes que são importantes que no vegetal também tem, mas eu preciso ter uma alimentação bem pensada para a gente conseguir adquirir tudo isso aí. Exato. Então, eu acho que é importante sim. É, eu lembro quando eu estava fazendo biomedicina ainda, estava no último ano, estava na parte de uma disciplina, no último ano mesmo, acho que foi o último semestre, inclusive, de hematologia clínica. Aí o professor falou: adultos podem ser vegetarianos, mas crianças não podem. Queria conversar com ele hoje. É. Não, criança pode também. Tem cuidados, assim como adultos, mas ela pode sim. Exato. Bom, entrando aqui na parte final, eu queria que você desse algumas dicas para o pessoal que querem ali deixar realmente consumir os produtos de origem animal. Você, você que é meio generalista, mas o que você acha que daria para falar, além de procurar um nutricionista? Eu acho que quando a pessoa decide virar vegetariana, a primeira coisa que ela precisa é comer bem. Essa é a história que a gente acabou de falar, da pessoa que vira vegetariana, mas ela continua, ela só tira a carne, continua comendo um monte de ultraprocessado, continua comendo batata frita com refrigerante sempre, ela só tirou a carne ali e não comia feijão, por exemplo, não comia legumes, não comia um monte de coisa. Eu acho que é melhor ela voltar a comer carne. E pelo menos ali tem uma concentração grande de nutrientes. Porque ela tinha um importante grupo alimentar do ponto de vista nutricional para comer basicamente arroz e batata. E a gente vê muito isso na prática. Aí depois não sabe por que que dizem que vegetarianismo faz mal para a saúde. É porque muitos não cuidam da alimentação. Não é culpa do vegetarianismo, né? Então eu acho que a dica é, antes de tirar a carne, você precisa colocar alimentos ou garantir que sua alimentação é variada. Então, tem que ter leguminosa, precisa ter uma variedade boa de leguminosa, de cereais, precisa comer sementes oleaginosas, frutas, né? Enfim, o reino vegetal ali inteiro para a gente comer. Mas não vale comer só arroz e batata, né? Então, não vale só isso, porque vai desnutrir. Com certeza vai desnutrir, né? Exato. Então, eu acho que essa é a principal dica, e principalmente para criança. Às vezes eu vejo criança com dificuldade alimentar, né? Aquela criança seletiva que não come, querendo virar vegetariana, e aí realmente ela vive à base de pão. E pão, e pão, e pão. Não vai dar certo, e vai ser no curto prazo, porque criança, tudo acontece mais rápido, né? Então, precisa primeiro aprender a comer, primeiro aprender a gostar, primeiro desensibilizar com esses alimentos, para aí eu começar a tirar um grande grupo aí que tem uma importância em termos de caloria, proteína e alguns nutrientes da alimentação dela. Então não é só virar vegetariano. É, tem que procurar comer mais. E volume também, sabe? Comer mais. Eu falo, não é difícil, mas você precisa ler, né, precisa ter orientação, experimentar novos sabores, novas formas de consumir determinado alimento, É, né? exato. Então, É, eu não gosto ralado. Tá bom, então tenta no vapor, sei lá, cara. tem air fryer aí para ajudar nessas Exato. coisas, Por né? aí, joga aí, legumes na air fryer, fica uma delícia. Achar um jeito de que consegue consumir, né? O que é importante é porque precisa comer, né? Não dá para não pular os outros grupos alimentares. Já tirou um, agora todos os outros têm que ficar. Exatamente. Bom, isso, a gente está finalizando aqui. Eu queria que você falasse aí de novo, né? O pessoal tem ali no episódio número 2, mas vamos repetir. A Isa, ela atua ali com o público materno-infantil,
né? Também na parte de vegetarianismo, de veganismo, de produções, enfim. E fala para o pessoal que está ouvindo a gente, por favor, onde é que o pessoal pode te encontrar para consulta, para aulas, para as palestras, Hum. enfim. A Isa é uma pessoa muito ocupada e estou muito feliz de ter ela aqui comigo, enfim, muito, muito Olha, quentinho no coração aqui. ai, que bom. Eu que fico feliz de ter dado certo. Dessa vez foi com um pouco de emoção, né? Que eu consegui gravar, mas deu certo. Bom, os meus meios de contato, tem o Instagram, né? Acaba sendo um bom meio, que é o nutricionista.pediátrica. Lá tem o WhatsApp da clínica, enfim, né? E aula, eu estou ainda dando aula nos mesmos lugares. Então, quer dizer, ser meu aluno da graduação é Unifage ou Unimax. E Saudade. vixe, após cada hora eu tô num canto, Murilo. Então, cada hora eu dou aula de alguma coisa, né? Presencial, pós online, acho que eu tô quase todas aí, eu tô aparecendo na parte de materno infantil, eu acabo entrando um pouquinho em alguma coisa. Legal. Mas tenho planos aí de fazer cursos meus, assim, quem sabe? A gente Mas já, deixa a veia procrastinadora de lado. ó, eu já falei para você, já faz um tempo, falei, ó, tava na hora, já tá passando. É, não, tô quase. Tem algumas coisas meio prontas ali para fazer. Legal. Mas para consulta, acho que pode ir pelo Instagram, que tem lá o linkzinho pro WhatsApp da clínica, e aí já fala ali com a minha secretária a gente conversa. Legal. Ou pelo próprio WhatsApp, pelo próprio Instagram também a gente conversa lá. Aí, tá vendo? Facinho, ó, nutricionista.pediátrica, gente. Anota aí, vai lá no arroba, já era. Sim. Isa, de novo, queria te agradecer, tirar um tempinho pra gente conversar. Foi um papo. Pena que é pouco, né? Eu gostaria de ficar a tarde inteira conversando com você, mas É, a gente tem aí, ó, principalmente você, os afazeres, enfim. Então, eu queria te agradecer de novo por topar participar. Figurinha repetida aí, mas dois temas extremamente importantes, atuais, e faz nutritivamente aí ser gigante com a sua participação. eu que agradeço o convite, Murilo. Espero aí que continue crescendo o seu podcast, cada vez mais convidados e mais temas. É muito interessante, eu assisto quase todos que Ai, você coloca, eu sempre assisto. tem aí, a gente tá terminando a primeira temporada, mas tô com umas ideias bacanas para a segunda, então acho que você vem na segunda Perfeito. também. Só chamar, a gente dá um jeitinho. Isa, obrigado de novo, de coração. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do podcast Nutritivamente. Canção de abertura Credit, Horizon. Trilha sonora de finalização Unwound, Oaks Studio. Direção criativa, produção executiva, consultoria científica, edição e concepção Murilo Camano Muro.